De novo, né? Deixa eu adivinhar. Você estava sozinho, entrou na internet para ver uma notícia ou um e-mail, e quando foi ver, você perdeu horas vendo vídeos pornôs com várias abas abertas. E quando acabou, você se sentiu culpado e prometeu que nunca mais ia fazer isso. Eu te entendo. Não é que você seja um tarado ou um maníaco. Eu acredito que você seja uma pessoa responsável e do bem. É que a verdadeira razão de você não parar de ver pornografia ou de se masturbar não é nada que te disseram antes. Ela é neurológica. E você vai descobrir como acabar com esse mal agora. Só 20 minutos de pornografia por semana podem causar fobia social, queda no desempenho sexual, ansiedade excessiva, depressão, desinteresse em fazer sexo com pessoas de verdade, baixa produtividade no trabalho, falta de concentração e até gostos sexuais estranhos. Então, se você assiste a vídeos pornôs mais de 20 minutos por semana, se você já tentou parar de assistir pornografia ou de se masturbar, ficou até alguns dias, mas não aguentou, e se você pensa em sexo a toda hora, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te revelar a verdade que ninguém te explicou direito sobre o vício em pornografia e o método comprovado para exterminar de vez esse vício e ter a sua vida de volta ainda hoje. Então preste atenção neste aviso. Feche todas as abas do seu navegador e desligue o seu telefone. Pega um papel e uma caneta e assista todo esse vídeo, porque quando você se sentir culpado depois de mais uma sessão de filmes pornôs, você vai se lembrar de mim. Você vai lembrar desse vídeo e talvez ele não esteja mais no ar. Porque existe uma indústria que lucra bilhões e não quer que você veja esse vídeo. Ela quer mais um viciado se masturbando até se esgotar, acabando pouco a pouco com a sua vida, para que eles continuem lucrando às suas custas. Meu nome é Rafael Rossi, eu tenho 29 anos e por muito tempo eu não conseguia ficar sequer um dia sem ver pornografia. Faz 4 anos que eu estou limpo e ajudo mais de 3.000 pessoas aqui no site a acabarem com esse vício que destrói suas vidas. Talvez você tenha ouvido falar de mim em sites como Papo de Homem, Hipertrofia e Pua Base, ou até num programa da Rede TV. Só que a minha vida não era assim. Antes mesmo de ser um expert no assunto, a minha vida era um pesadelo. Eu vou te contar rápido. Eu comecei a me masturbar quando tinha 11 anos. Naquela época, eu me acabava vendo fotos da Playboy, assistindo fitas de VHS ou em fotos da minha internet discada, que era que existia. Só que quando eu completei 18 anos, aconteceu algo que mudou minha vida. É que os meus pais assinaram uma internet banda larga. E o que é normal hoje não era tanto em 2006. E o que veio para melhorar a minha vida começou a afundá-la dia após dia. Eu vou te explicar. Com a internet discada e lenta, eu não tinha tanto acesso à pornografia. Era caro e difícil entrar na internet. Agora, com a internet rápida, eu podia ver quando eu quisesse. E por causa disso, eu me masturbava pelo menos 5 vezes por dia. Era só meus pais saírem de casa que, pronto, eu já estava com algum site pornô aberto. Eu pensava em sexo o dia todo. Essas imagens não saíam da minha cabeça. Mesmo cheio de coisas para fazer, eu dava um jeito de ver um pornô. Era até normal eu me atrasar em compromissos. Tinha dias que eu ficava muito cansado, só que sempre tinha força para mais uma. Eu não conseguia dormir sem me masturbar. Eu perdi o interesse de sair com os meus amigos, de participar dos grupos da minha igreja, de jogar futebol e até de estudar. Eu vivia muito ansioso e não conseguia mais nem olhar nos olhos das pessoas direito. Eu não queria que ninguém da minha família soubesse desse meu segredo. A porta do meu quarto estava sempre fechada. Eu comecei a me afastar de todo mundo, mas pensava, isso é normal. Quando eu começar a namorar, vou parar com isso. Até que eu comecei a namorar. Era a Marcela, uma garota que eu conheci na internet. E adivinha só? Mesmo fazendo sexo com ela sempre, mesmo amando a Marcela, o vício só piorou. Eu não conseguia parar de me masturbar, eu vou te confessar, eu tentei de tudo. Até que um dia eu fui transar com ela e brochei. E pensei, isso é coisa da minha cabeça. Só que isso se repetiu nas outras vezes. Eu tinha apenas 20 anos. E o pior, isso fez com que a nossa relação ficasse estranha. O tempo foi passando e só piorou. Chegou um ponto em que estávamos mais para amigos do que para namorados. E mesmo assim, para mim estava claro que se eu não ficasse com a Marcela, eu não ficaria com mais ninguém. E quando eu tinha 22 anos, nós noivamos. A vida continuou da mesma forma, eu ia visitar ela, ela vinha me visitar, éramos bons amigos, mas a gente nem transava direito. A nossa relação era fria. Parece até que eu fiquei com medo depois de algumas brochadas e ela também não ajudava em nada. Só que, mesmo que ela fosse bastante em casa, eu nunca deixei ela saber que eu passava boa parte do dia batendo umas. O que ela ia pensar disso? No começo, eu não deixava ela nem tocar no meu computador. Só que depois de um tempo, para não dar na cara, eu fui deixando ela usar para entrar no Facebook. Até que um dia eu estava sozinho em casa, ligo o computador, abro meu navegador e vejo que o Facebook dela estava logado e tinha uma conversa com outro cara, um tal de Douglas. Ele dizia, ontem você mandou muito bem, temos que repetir a dose. E ela respondeu dando risadinha e dizendo, faz tempo que ninguém me pegava assim. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Caraca, a Marcela tá me traindo. No dia seguinte ela veio me visitar, eu estava com muita raiva, não consegui me segurar e perguntei, quem é Douglas?
Ela deu uma de desentendida e falou: Que Douglas? Aí eu falei: Você acha que eu não sei? Eu vi no seu Face uma conversinha com ele. Fala aí, Marcela. O silêncio tomou conta do meu quarto. Ela estava quieta, com os olhos cheios de lágrimas. E aí, não vai falar? Você tá saindo com ele, né? Ela respirou fundo e disse com voz trêmula: Tô. Não acredito, você não vale nada. E dei um soco na minha escrivaninha que derrubou até meu mouse. Você sabe aqueles momentos quando você está com tanta raiva e acaba falando coisas que depois vai se arrepender? Foi isso que aconteceu com ela. Num impulso de raiva, ela disse: Saí mesmo. Pelo menos ele não é um fraco que nem você. Eu me sinto péssima do seu lado, você não tem tesão nenhum por mim. Se você fizesse 10% do que os caras dos filmes que tem aí no seu computador fazem, eu não teria te traído. Eu não sabia o que falar. Hã? Que filmes? Você acha que eu não sei o que você faz quando você está sozinho? Esses filmes de sexo que assiste todos os dias. E comigo não faz nada, me trata como lixo. Naquele momento, meu mundo desabou. Além de ser traído pela minha noiva, ela descobriu o segredo que eu morria de vergonha. Há quanto tempo que ela sabia disso? Será que os meus pais sabiam também? Então a Marcela saiu de casa e depois daquele dia terminamos o que era para ser um relacionamento para a vida toda. Ela era a única pessoa que eu tinha. Eu já não saía mais para ver meus amigos, não tinha vontade nenhuma de ir para a faculdade, para o estágio, e sem querer me tornei aquele cara isolado com quem ninguém faz grupos, ninguém chama para sair. Eu não sabia o que seria da minha vida. Eu já não tinha mais sonho, mais propósito nenhum. Foram meses horríveis que eu sequer tinha vontade de acordar. Quando eu ia para a igreja, me sentia um imoral. Não era certo eu tentar ajudar alguém se tinha algo podre dentro de mim. Eu tinha vergonha de contar para os outros. E ainda por cima, pouco depois que a Marcela terminou comigo, ela postou uma foto com aquele tal de Douglas, filha da mãe. E ele era o homem que eu não era. Sempre alegre, com várias mulheres e amigos, com um bom emprego, enquanto eu me afundava cada vez mais. Eu me sentia um miserável. E sabe o que eu fiz depois de ver a foto? Fiz o que eu sempre fazia quando eu tinha alguma frustração. Fui recorrer à pornografia. Passei a madrugada toda vendo vídeos pornôs sem conseguir ter uma simples ereção. E para piorar, mesmo depois de ter gozado algumas vezes, eu não parava de pensar em sexo. Eu não conseguia me saciar. O que é que estava acontecendo comigo? Por que é que eu me sentia tão mal e humilhado assim? Foi aí que eu prometi para mim mesmo que eu ia dar um jeito. Custe o que custar, eu ia dar um jeito. Então, na manhã seguinte, ao invés de me acabar vendo sexo na internet, eu resolvi procurar o que causava impotência num homem da minha idade. E descobri algo que me abalou. Eu broxava por causa de tanto filme pornô que eu assistia. Eu vi que o buraco estava bem mais embaixo. Sabe, quando eu era novo, eu via revista de mulher pelada e já ficava excitado. Agora eu estava assistindo uns filmes de incesto, de estupro. Eu não era assim na vida real. Eu sempre fui contra tudo isso. Mas só conseguia gozar vendo esses vídeos estranhos. Realmente tinha alguma coisa muito errada. Então continuei a minha busca para saber como parar de assistir pornografia. Só que não tinha nada sério aqui no Brasil naquela época. Tinha só umas pessoas que até tinham boas intenções, mas que nunca passaram por isso ou estudaram a fundo o assunto. Então não iam me ajudar em nada. Aí eu comecei a buscar em sites nos Estados Unidos e descobri um estudo de um pesquisador da Universidade do Sul de Oregon que revelou a verdade sobre o vício em pornografia. Eu vou te explicar. Você sabe por que a pornografia é tão prazerosa? É que para os nossos antepassados, a chance de fazer sexo era muito rara. Então, quando surgiu uma oportunidade, eles não podiam perdê-la, senão não iam conseguir passar seus genes adiante, certo? Por causa disso, nosso cérebro foi evoluindo em milhares de anos para tornar o sexo a segunda coisa mais importante da vida humana, só perdendo para a necessidade de sobrevivência, que é se alimentar e não ser morto. Então, por milhares e milhares de anos, o objetivo do homem era sobreviver e, quando tinha a oportunidade de fazer sexo, reproduzir a sua espécie. Tudo bem? E tudo isso ocorre graças a uma substância produzida no cérebro chamada dopamina. A dopamina é a substância química do prazer. Ela existe para obrigar a gente a fazer o que a nossa espécie pede: sobreviver e reproduzir. Assim, quando vemos uma oportunidade de sexo, grandes doses de dopamina são liberadas no cérebro, dando um prazer incrível. Entendeu? Só que agora o mundo mudou. Você não precisa mais sair para caçar ou arriscar sua vida para poder reproduzir. Mas o seu cérebro continua primitivo. Ele não se adaptou ao mundo moderno. Na região onde a dopamina é criada, não dá para separar o que é pornografia e o sexo de verdade. Para ele, um vídeo pornô é uma oportunidade de acasalamento. E com a pornografia na internet, um homem consegue transar com mais mulheres em 10 minutos do que nossos antepassados conseguiram em um século. E não existe nada que dá mais prazer que isso, né? Fazendo com que você queira ver cada vez mais. Certo? Só que quanto mais você vê, mais insensível você fica. Para ter o mesmo prazer de antes, você precisa de conteúdos mais pesados e diferentes. Talvez você tenha um amigo que bebe e nunca fica bêbado, certo? Bom, é que o cérebro dele já criou resistência para a bebida e ele precisa beber muito para ficar bêbado. Com a pornografia é a mesma coisa. Esse efeito faz quem assiste ficar com várias abas abertas no navegador.
pular partes dos vídeos para encontrar a melhor cena, buscar vídeos extremos e de gosto duvidoso, como vídeos gays ou de travestis, mesmo não gostando disso e sendo hétero. Cada clique, cada cena nova é um pico de dopamina. E assim, passando até horas por dia se masturbando, que no longo prazo desencadeia em vários problemas como ansiedade social, depressão, disfunção erétil, toque, ficar ansioso para ter uma performance melhor na cama, demorar muito para ter o orgasmo, não sentir prazer em mais nada, ficar irritado com as pessoas sem motivo algum, sentir que tudo que acontece ao seu redor fica sem graça e a única coisa boa é a pornografia. E o toque gay, que é quando você começa a duvidar da sua própria sexualidade. Tudo isso saiu na revista Time, que publicou na capa os perigos da pornografia. A questão não é se você terá todos esses sintomas, mas sim quando é que eles vão aparecer para você. Pode ser que já apareceram, pode ser daqui a um mês, um ano. E o pior, quanto mais tempo você vê por semana, quanto mais jovem você começou, mais o seu cérebro se adaptou, criando ligações neurais fortes para lidar com essa descarga de dopamina, o que torna mais difícil para sair do vício. E adivinha quem sabe disso faz tempo? A indústria pornográfica. Ela sabe disso há anos e oferece fotos e vídeos gratuitos na internet para você se viciar e depois lucrar nas suas costas. É como um traficante em porta de colégio que oferece a droga de graça para quem está vulnerável para ganhar um cliente para a vida toda. Com a internet rápida, a indústria pornográfica deixou de ganhar com a venda de fitas e DVDs. Os lucros deles agora estão nas pessoas que se viciaram e pagam assinaturas dos seus sites para ver conteúdos mais pesados e webcam ao vivo ou são alvo de publicidade nos sites deles. Você já percebeu que a maioria dos anúncios que tem em site pornô são de pílulas para impotência sexual? Por que será, né? Bom, depois de ler e reler os resultados daquele pesquisador, eu resolvi largar a pornografia. Nas 2 primeiras semanas, estava uma maravilha. Eu sentia que tinha tempo livre e energia para fazer o que eu quisesse. Comecei a me destacar nas reuniões, no trabalho. Até uma garota da firma disse que eu estava mais sorridente. Se você já tentou parar com a pornografia, deve saber o que eu estou falando. Aquela sensação de felicidade, parece que o mundo que estava em preto e branco coloriu. É incrível. Só que depois de quase um mês limpo, eu tive uma recaída. Me senti um lixo naquele dia. E já que eu tinha voltado a me masturbar, acabei fazendo até esgotar. Foram 6 vezes. Tentei parar de novo, mas não passava de uma semana. Mesmo sabendo a verdade sobre a pornografia, do mal que ela estava causando na minha vida e o que eu devia fazer, eu continuava fracassando. No total, tive 23 recaídas. Naquela época, eu cheguei a participar de um grupo sobre vício em pornografia fora do Brasil. E eu não era o único daquele grupo, não, que sofria com recaídas, tá? Então eu notei que estava faltando algo e voltei às minhas pesquisas. Depois de alguns dias, um amigo do grupo comentou de um estudo sobre a neuroplasticidade do cérebro. Ele foi feito por um grupo de pesquisadores que descobriram como um vício funciona no cérebro e como ele pode ser rapidamente revertido. É assim, olha só. Nas vezes que eu tinha tentado largar a pornografia, eu cobria todas as brechas para não voltar. Colocava bloqueadores de sites no computador e no celular, saía de grupos no WhatsApp e apagava toda a pornografia que eu tinha. Só que tinha um problema. O cérebro tem a capacidade de ser moldado e adaptado. Esse é o foco das pesquisas em neuroplasticidade. Depois de muitos anos consumindo pornografia, meu cérebro se adaptou. Ele estava acostumado há muito tempo com aquela descarga de dopamina todos os dias e criou ligações cada vez mais fortes para que eu ficasse mais dependente desse vício. Só que, do nada, eu resolvi parar com a pornografia. Sabe, no começo dava para aguentar na raça. Até chegar um dia que ficava impossível. Meu corpo implorava pela dopamina e eu jogava a toalha, passando horas me masturbando para passar à vontade. Só para comparar, se você já tentou fazer uma dieta restritiva, é a mesma coisa. Você consegue ficar uma semana seguindo a dieta, começam até a aparecer alguns resultados, você sobe na balança todos os dias feliz, mas com o tempo você fica irritado com tudo e chega um dia que você está cansado, estressado e come tudo que vê pela frente, jogando no ralo toda a dieta e as promessas que você fez de um dia estar em forma. E é aí que está a novidade. Olha só, esse estudo revelou que existem algumas simples atividades feitas no momento exato que farão com que o seu cérebro se adapte e não precise dessa quantidade anormal de dopamina, mas sim a mesma de uma pessoa que não é viciada, fazendo com que aquelas fortes ligações à pornografia, aquelas que geram ansiedade, depressão, fobia social, disfunção erétil e outros males, se enfraqueçam e deem lugar para ligações de um cérebro saudável, de uma pessoa que se relaciona com outras pessoas reais e não uma máquina, que está motivada a realizar sonhos. Essas simples atividades que podem ser feitas todos os dias, quando bate a vontade por sexo e que geram prazer na medida certa. Era uma peça que faltava para minha liberdade. Elas fariam com que a cura do meu vício fosse mais rápida e garantida, que eu iria sentir prazer e felicidade por não me masturbar e não o contrário. Então, resolvi testar em mim mesmo. Aí consegui ficar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses,
Eu fiquei em choque. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu me sentia com uma energia incrível, totalmente motivado. Eu voltei a sair com amigos da época do colégio, me reunia com o pessoal depois do trabalho, comecei até a fazer musculação. Parecia que nada ia me parar. Eu comecei até um outro namoro. E compartilhei esse segredo com os amigos daquele grupo e todos eles conseguiram largar a pornografia. Um dia, um deles me deu a seguinte ideia. Por que você não cria um site em português para ensinar o que sabe? E foi isso que eu fiz. Eu criei o site Vício em Pornografia, Como Parar, e o Programa Reverte, que usa toda a inteligência dos estudos sobre o vício, conduzindo as pessoas num método de 3 simples passos para reverterem as ligações neurais da pornografia e se livrarem de uma vez por todas desse mal, e que já ajudou mais de 3.000 pessoas, homens, mulheres, homossexuais, de 13 a 60 anos, de todos os países que falam português. Hoje, eu me orgulho de homens como o Fábio, que está há 1.008 dias livre da pornografia. Outro exemplo, o Abelardo, que está há 172 dias, e o Michael, que está há 299 dias. Eu já estou há 1.573 dias, um pouco mais que 4 anos. O programa Reverte é um método de 3 simples passos que são: primeiro passo, quebrando a ligação com o vício. Neste passo, você vai quebrar todos os vínculos que tem com a pornografia, todos. Ela não será mais aquele segredinho que você faz escondido dos outros, porque você irá deixar de sentir prazer com ela. Aqui você iniciará a construção de uma fortaleza que impede você de pensar em sexo a todo momento. Esse passo inclui o Sistema para Proteção Geral de Pornografia, no qual será criada uma barreira entre você e as ligações neurais do vício. Segundo passo, ativando ligações saudáveis. Talvez você tenha conhecido alguém que tentou largar algum vício, como cigarro, bebida ou drogas, e descobriu que a melhor forma de acelerar os resultados era fazer atividades que substituíam os vícios. Só que, para a pornografia, existem algumas atividades certas, feitas nos momentos exatos, que irão enfraquecer o vício e ativar ligações saudáveis no seu cérebro. O ponto aqui é que, depois de quebrar as ligações da pornografia com o passo 1 do método, você precisa, em seguida, do passo 2, criar ligações saudáveis. Essas ligações saudáveis são simples técnicas que você pode fazer todos os dias para substituir a pornografia e ainda sentir prazer com isso. Esse foi o ponto-chave para eu largar a pornografia há 4 anos e mais de 3.000 pessoas mudarem suas vidas. E o terceiro passo é blindando contra a pornografia. Nesses anos todos em que eu ajudo pessoas viciadas, eu descobri que o maior problema delas não era tentar largar o vício, e sim terem tentado inúmeras vezes e não conseguirem. Por isso eu acrescentei um passo que fortalecerá o passo número 2 e garantirá que uma vez que você tenha parado, você não voltará à pornografia. Sabe aqueles dias em que você está frustrado, estressado, sem ter o que fazer em casa? Ou quando você vê uma foto provocante na internet? Ou uma mulher na rua que chama a sua atenção? Isso não vai mais causar aquela vontade de se masturbar, pois nesse passo você irá se blindar contra a pornografia. Esse método de 3 passos garante que você largue a pornografia e a masturbação hoje e não volte a sentir a necessidade de prazer por ela. Veja o que o Fábio tem a dizer sobre o método. Hoje já estou há 1.008 dias livre da pornografia. Notei várias mudanças. A minha voz ficou mais profunda, eu me sinto mais carismático, mais magnético. Tanto que os homens e as mulheres gostam de falar comigo agora, é diferente. Minha pele fica melhor. Em geral, eu tenho mais energia e as minhas emoções e pensamentos ficam mais sob controle. Não fico mais naquele estado que eu ficava com muita ansiedade ou irritado com todo mundo. Agora estou com uma leveza maior. Uma outra coisa que eu percebi nesses anos é que a diferença entre quem conseguia largar a pornografia e quem fracassava era apenas seguir esse método que eu expliquei para você. E que pessoas como o Fábio, o Abelardo e o Michael eram aqueles que seguiram os 3 passos do método. Outro dia, numa conversa com o Fábio, ele me disse: todas as pessoas que querem largar da pornografia deveriam ter acesso a esse método. E foi aí que surgiu o Programa Reverte. O Programa Reverte é um treinamento online em que eu ensino você a se livrar de uma vez por todas do vício em pornografia e masturbação. Depois de apenas 2 semanas com o programa, você já vai sentir que a sua ansiedade e desmotivação irão embora e darão lugar à confiança, a curtir as coisas simples e divertidas da vida, a vontade de estar com outras pessoas de verdade e voltar a correr atrás dos seus sonhos. No Programa Reverte, você caminha por cada um desses 3 passos que eu ensinei. Primeiro passo, quebrando a ligação com a pornografia. Você vai parar de assistir pornografia e apagar as ligações neurais que ela criou. Segundo passo, ativando ligações saudáveis. Você vai substituir as ligações da pornografia por algo saudável e que faça bem para a sua vida para sempre. Terceiro passo, blindando sua mente. Você vai construir uma fortaleza mental que impede que volte ao vício.
O programa vai guiar você passo a passo nesse método para você saber exatamente o que fazer desde o momento que tiver acesso ao produto até quando você estiver sentindo os benefícios de estar longe da pornografia, como sentir prazer em conversar com os outros, estar próximo de quem você ama, ter relações sexuais mais prazerosas, acordar todos os dias muito motivado, sabendo que tem metas a serem alcançadas, sentir que consegue ficar concentrado por horas e assim ser mais produtivo no trabalho. Além dos 3 passos do método, você também vai descobrir a verdade nua e crua sobre como a pornografia funciona na sua mente. O que fazer quando você passa muito tempo em casa ou no computador. O guia passo a passo para você instalar bloqueadores que funcionam de verdade, não impedem você de utilizar a internet e que mais ninguém vai saber. Como funciona o vício em mulheres e como elas podem usar o método de 3 passos. Histórias de sucesso de pessoas que estão há anos sem o vício, relatando como foi a experiência delas de largar a pornografia. 3 formas de trazer de volta hoje o foco e a produtividade que a masturbação tirou de você. O segredo revelado para diminuir a ansiedade. 7 passos para se blindar, mesmo se os seus grupos de amigos no WhatsApp, no Face ou no Instagram vivem mandando pornografia para você. Técnicas naturais para produzir a quantidade exata de dopamina e tirar a dependência de se masturbar. Como lidar com a crise de abstinência ou quando você não pode fazer sexo com ninguém. Você vai descobrir como muitos homens solteiros conseguiram viver livres do vício. O que fazer quando tem um dia difícil e sua única válvula de escape é a masturbação. Como falar com pessoas da sua confiança sobre o assunto. Isso se você quiser conversar com alguém a respeito, tá? E o simples passo para estreitar o relacionamento com as pessoas que você ama. Como você deve ter visto, esse programa é bem completo. Não existe nenhum tratamento, livro ou treinamento como esse dentro e fora do Brasil. Eu tenho me dedicado nele nos últimos 4 anos e com ele você está coberto de todas as frentes possíveis contra o vício. Agora pensa comigo, se tivesse um tratamento especial como esse no Brasil, ele ia custar no mínimo R$10.000. E sendo franco, não seria caro não, viu? Pelo estrago que a pornografia causa na vida das pessoas. Hoje até existem terapeutas que se esforçam para ajudar, mas nesse tempo todo acompanhando pessoas viciadas, eu não conheci nenhuma que se recuperou com a ajuda de um terapeuta. Na verdade, passaram mais de 6 meses contando detalhes das suas vidas e depois ouvem da boca desses especialistas que é normal se masturbar. Investindo cerca de R$200 por sessão, um total de R$4.800 em 6 meses para nada. E agora? Agora é a hora de deixar esse programa trazer de volta a sua vida, retomar a sua confiança e ver quem você gosta ficar de boca aberta pela pessoa que você voltou a ser. É isso que você quer? Ou você quer deixar a sua vida escapar pelas suas mãos? Pois, como eu disse, não é se você terá ou não aqueles sintomas do vício. Se você assiste pelo menos aí, uma vez por semana, você já está viciado. Será questão de tempo para eles surgirem. E eu não quero isso para você. Eu quero que você tenha o mesmo caminho que eu, o Fábio, o Abelardo e o Michael tiveram. O caminho das pessoas que estão rodeadas de amigos, das pessoas que você ama, que faça sexo com uma pessoa de verdade, mais produtivo e disciplinado, vendo mulheres de forma saudável, aproveitando cada segundo da vida que você tem. Porque você pode, porque você venceu o vício. O programa Reverte responde a todas as perguntas que você possa ter, porque este programa foi construído e melhorado a partir da experiência de milhares de alunos. Mas, no entanto, se você tiver uma dúvida, nós temos uma experiente equipe de suporte ansiosa para responder. Então, vamos falar sobre o preço do programa agora. Mas primeiro, temos que lidar com alguns fatos. O vício em pornografia te custa mais do que o seu dinheiro, ele custa a sua felicidade. Custa e fere a sua moral e também acaba com o seu tempo. Afinal, se você se masturba uma vez por dia, você pode estar perdendo 1 hora todo dia apenas com isso. 1 hora por dia, num mês, são 30 horas. Se você dorme 8 horas por dia, sobrariam aí apenas 16 horas acordadas por dia. Então você pode estar perdendo quase 2 dias do seu mês só com a pornografia. E o seu tempo é o único recurso que você não pode ter de volta. Uma vez que ele passou, você perdeu. É a sua vida toda que está por um fio. Se você fosse procurar uma terapia, como eu disse antes, você passaria meses e não teria garantia alguma que fosse funcionar, sugando suas economias em mais de R$4.800. Então, quanto deve custar para eliminar tudo isso? Para ter sua vida de volta e o seu tempo de volta? Por toda a lógica, deve custar muito, né? Considere também as despesas, o tempo e toda a pesquisa que entraram neste programa, e você vai começar a perceber que deveria custar no mínimo R$2.000. Se você voltasse a se sentir motivado e com energia para viver a vida, não valeria a pena? Se esse programa fizesse você voltar a estar próximo dos seus amigos e ter relacionamentos com pessoas reais, não valeria a pena esse investimento? Se você ganhasse 1 hora por dia por ter largado esse vício que está afundando a sua vida, não valeria a pena? Eu acredito que valeria cada centavo. Mas, para sua sorte, eu não sou da indústria pornográfica, não, e nem estou nessa aqui por dinheiro. Há alguns anos eu estive na mesma situação que você, só que naquela época não tinha ninguém para me tirar do fundo do poço. Então, depois que eu saí, eu criei o site e esse programa para que outras pessoas como eu e você não passassem pelo que eu passei.
e não sofressem o que eu sofri. É por isso que o programa Reverte não vai custar R$2.000, não. Poderíamos fazer isso e dormir tranquilos essa noite por causa dos resultados e qualidade do programa, mas ainda não estamos fazendo isso. Não será R$2.000, não será R$1.000, nem mesmo R$500. Sabe quanto é que será? Será apenas o suficiente para cobrir os nossos custos e manter o site para continuar te ajudando. A solução completa e definitiva para vencer o vício em pornografia sairá por apenas R$147, ou 12 vezes de R$14,30. Mas esse preço especial vai estar disponível por pouco tempo, até fecharmos as vagas da nossa turma. Então garanta antes que o preço aumente. Eu tenho tanta confiança no programa Reverte que ofereço junto com esse programa uma garantia de 30 dias. Então, se por qualquer motivo você não ficar feliz, basta pedir o seu dinheiro de volta e você receberá 100% do dinheiro investido. Sem nenhuma pergunta chata, sem letras miúdas, sem pegadinha, tá? Eu ofereço essa garantia porque todos os dias eu ouço histórias como essas. Eu vivia sempre ansioso e só conseguia ter prazer vendo vídeos de gays, de travestis, mesmo sabendo que na vida real eu era hétero. Já fazia uns 10 anos que eu via pornografia quase todos os dias. Mas nunca soube que ela era a causa do que eu estava sentindo. Foi aí que eu conheci o programa Revert. Descobri a verdade sobre a pornografia e consegui largar desse vício. Hoje minha vida está infinitamente melhor. Você terá a mesma opinião depois que seguir os 3 passos do programa Reverte, viu? E se você ainda está indeciso, eu vou te ajudar a decidir, porque eu vou te presentear com 3 dos nossos produtos digitais mais valiosos e populares, 100% grátis, junto com o seu pedido. O primeiro é chamado Presente número 1, Curso O que Fazer Quando Bate à Vontade. É exatamente o que o nome diz. Nesse curso online eu vou explicar para você exatamente o que pode fazer quando bate aquela vontade louca de se masturbar. Você vai descobrir o que fazer quando já está com o computador ou celular ligado, prestes a ver pornografia e que vai passar vontade na hora. Presente número 2. Curso De Volta aos Trilhos. Com o programa Reverte, você vai largar de vez o vício e também qualquer ansiedade, desmotivação ou falta de concentração. Neste presente, você dará os próximos passos, porque ele é baseado nos mais recentes estudos sobre psicologia cognitiva. Você vai descobrir como ser mais produtivo, estar cada dia mais motivado para alcançar as suas metas pessoais e ter uma autoestima inabalável. Presente número 3, Sexo no Controle. Nesse super presente, você vai descobrir como melhorar o seu desempenho sexual de verdade e dar adeus para qualquer chance de ter ejaculação precoce ou disfunção erétil. Com ele, você irá religar toda a sensibilidade do seu pênis e aproveitar o sexo de um jeito que nunca aproveitou antes. Vamos falar de valores? Nós vendemos o que fazer quando bate à vontade todos os dias por R$ 97. O De Volta aos Trilhos também é vendido diariamente por R$ 147. E o Sexo no Controle por R$ 67. Então você irá ganhar no total R$ 311 em produtos, de graça. E você pode ficar com esses produtos, mesmo se você pedir o reembolso do programa Reverte. Então, se você está pronto para uma nova vida, para dar adeus a esse vício que está te afundando, sentir prazer todos os dias nas coisas belas e pequenas da vida, no sorriso, na intimidade das pessoas, se você quer ter acesso ao único método comprovado para fazer você virar esse jogo, e ainda receber R$ 311 em presentes por apenas R$ 147, clique no botão abaixo e se inscreva. E lembre-se, restam poucas vagas. O que você está esperando para se juntar às milhares de pessoas que voltaram a ter uma vida feliz e saudável? Clique no botão abaixo e comece agora. Lembrando que você pode parcelar o programa Reverte em 12 vezes de R$ 14,30 no cartão. R$ 14,30 por mês daria 47 centavos por dia. Hoje em dia você não consegue nem comprar um pãozinho com 47 centavos. Ou você pode investir no que fará cada dia da sua vida infinitamente melhor. Então, tome sua decisão. Tome com sabedoria. Clique no botão abaixo agora e preencha o formulário na próxima página. Você será levado para uma página segura de pagamento organizada pelo Hotmart, uma das maiores e mais seguras plataformas de pagamento do Brasil. O Hotmart tem o mesmo sistema de segurança dos grandes bancos. De lá você terá acesso imediato a todo o programa Reverte. Você poderá assistir a cada um dos vídeos e ler cada uma das etapas no seu computador, celular ou tablet. E não se preocupa não, na sua fatura de cartão de crédito irá aparecer apenas Hotmart, tá bom? Então ninguém vai saber que você comprou o programa Reverte. A sua identidade será mantida em sigilo. Pensa aí em como serão as suas próximas semanas se você começar a usar o programa Reverte hoje. Imagine você ligar o computador apenas para fazer o que precisa ou para se divertir, sem precisar passar horas escondido se masturbando. Imagine você se reunindo com as pessoas que gosta para ir ao cinema, para dar boas risadas sem estar naquela ânsia para chegar logo em casa e ver algum vídeo pornô.
Imagine acordar todos os dias tranquilo, sem ser incomodado pela ansiedade que antes batia. E olha só, as pessoas vão perceber, viu, que você está se transformando. Vão começar a elogiar, querer saber seu segredo, e o único segredo é que você se livrou do que te impedia de ser feliz. Você finalmente venceu o vício em pornografia. Então, agora, da forma que eu vejo, você tem 3 opções. A primeira opção é você não fazer nada. Você continuar sendo dominado pela pornografia, se sentindo ansioso e desmotivado o tempo todo, arruinando seus relacionamentos com a sua família e seus amigos e aos poucos destruindo a sua vida. Desistir e aceitar que ficará infeliz pelo resto da vida. Ou você pode tentar a segunda opção, que é você tentar resolver o problema sozinho. Talvez você encontre algum livro diferente sobre o assunto que, se você tiver sorte, vai funcionar por algumas semanas. Talvez você tente ir para algum médico que vai te receitar remédios para ansiedade ou depressão, que são perigosos e não vão resolver o problema, não. Aliás, é bem provável que você tenha a mesma vida deprimente da primeira opção, só que terá perdido tempo, esforço e dinheiro. E, é claro, existe a terceira opção, ter acesso imediato ao programa Reverte agora e se livrar desse vício para sempre. Siga os 3 passos do método para quebrar as ligações com a pornografia, criar ligações saudáveis e blindar a sua mente para sempre. Comece agora. Assim você vai aproveitar cada dia animado e cheio de energia, reencontrar sua esperança e o entusiasmo pela vida, sabendo que esse vício que estava te aprisionando foi embora para sempre. Eu espero que você escolha a terceira opção e finalmente se livre desse sofrimento terrível, porque a verdade é que você está a um passo de transformar as suas ansiedades e preocupações em felicidade, em esperança. Você só precisa de 3 simples passos para se livrar das causas do seu vício dentro do seu cérebro. Não deixe a pornografia te prender. Comece a usar o programa Reverte agora. Clique no botão abaixo para ter acesso imediato. Sua chance de se inscrever irá acabar assim que o vídeo terminar, o que vai acontecer em segundos. Clique no botão abaixo agora. Sabe, teve uma época da minha vida que foi, sem dúvida, a pior de todas. Meu trabalho estava péssimo, eu não tinha paciência para falar com ninguém. Eu masturbava umas 3 vezes por dia, mais ou menos. E eu não queria de jeito nenhum que minha mulher e meus filhos soubessem disso. Até que um dia ela descobriu e eu me senti muito envergonhado. Acho que nem envergonhado foi, eu me senti humilhado por causa desse vício. Até que eu conheci o Rafael e o método dele. E no começo eu não acreditava que ia dar certo, que eu ia conseguir largar. Eu tinha tentado várias vezes, o máximo que eu cheguei a conseguir foram 17 dias sem pornografia. Só que eu consegui. Hoje eu estou há 1008 dias livre da pornografia. Notei várias mudanças. A minha voz ficou mais profunda, eu me sinto mais carismático, mais magnético. Tanto que os homens e as mulheres gostam de falar comigo agora, é diferente. Minha pele fica melhor. Em geral, eu tenho mais energia e as minhas emoções e pensamentos ficam mais sob controle. Não fico mais naquele estado que eu ficava com muita ansiedade ou irritado com todo mundo. Agora estou com uma leveza maior. Então, só tenho a agradecer ao Rafael e ao programa Reverte. Muito obrigado, Rafael. Ainda está aqui? Talvez você tenha algumas perguntas que precisam de resposta. Então, vamos às mais comuns. Pergunta número 1. O que exatamente eu estou comprando? É um livro? Ele será enviado para mim? Esse é um programa online que ocorre 100% dentro do nosso site, dentro da nossa área restrita aos participantes. Ele contém vídeos de treinamentos e livros digitais com um passo a passo claro para você seguir os 3 passos do programa Reverte. No caso dos nossos livros digitais, você será bem-vindo a imprimir os materiais, caso prefira folheá-los. Ao consumir o programa online, você tem algumas vantagens comparadas a um livro tradicional e a DVDs de treinamento. Fazemos isso por 3 principais motivos. Primeiro, para você economizar com o enorme custo de frete aqui do Brasil. Segundo, ter acesso ao material imediatamente após você ter completado a sua compra. E terceiro, para manter a sua privacidade, já que você não receberá um pacote na sua casa. Pergunta número 2. Eu tenho acesso à pornografia há mais de 20 anos. Terei os mesmos resultados? Sim, temos centenas de estudos de casos de sucesso mostrando que pessoas viciadas há mais tempo ou em gêneros mais pesados de pornografia conseguiram reverter. Em alguns casos, pode demorar mais que o tempo esperado, que é de 90 dias, para religar completamente o cérebro, mas tenha certeza que terá os mesmos resultados se aplicar totalmente o método. Pergunta número 3. Eu tenho toque. Esse método irá funcionar para mim?
Na verdade, o toque pode ter sido até uma consequência da pornografia, né? Ou, caso você tinha antes, pode ter sido intensificado por ela. Ao seguir o programa Reverte, além de se livrar do vício em pornografia, você poderá atenuar os sintomas do seu transtorno. Caso seja um toque induzido pelo vício, ele será totalmente revertido. Pergunta número 4. Eu me preocupo em comprar coisas online. Minha compra será segura? Sim, extremamente. Utilizamos os mesmos sistemas criptografados que os grandes bancos usam. As suas informações estarão seguras no nosso site. Pergunta número 5. Se eu comprar no cartão de crédito, o nome Programa Reverte vai aparecer na minha fatura? Para manter o sigilo dos participantes do programa e evitar qualquer desconforto, o nome que aparecerá na fatura será Hotmart, o nome da nossa plataforma de pagamento. Pergunta número 6. Eu já tentei parar outras vezes. Qual é a garantia que dessa vez eu vá parar? Talvez das outras vezes que tenha tentado parar, você não sabia de toda a verdade e de como a pornografia afeta o seu cérebro e talvez não tivesse as ferramentas e o método certo para parar de uma vez por todas. Com o programa Reverte, você conseguirá parar de forma menos dolorosa e com maior prazer, pois esse método é baseado em diversos estudos científicos que comprovaram a sua eficácia. Você tem mais perguntas? Assim que você se inscrever, 95% delas serão todas respondidas. Então, clique no botão abaixo agora e preencha o formulário. E para as outras 5% das perguntas que você não tiver resposta. Para elas, nós temos experts de prontidão para te dar o suporte quando você precisar. Você pode perguntar a eles tudo sobre o programa, sua compra, qualquer dúvida. Você terá uma resposta informativa, articulada e amigável em 24 horas ou menos. Lembre-se, uma vez que você estiver participando do programa, que você provavelmente pode finalizar em um dia, você ainda terá mais 29 dias para decidir se quer pagar. E nós encorajamos você a não pagar e pedir o seu dinheiro de volta, se você sentir que é isso que quer fazer. Então, em suma, o programa Reverte está a um clique de distância agora. Eu me arrisquei muito aqui, viu? Eu me expus, eu me doei ao máximo para trazê-lo para você. E caso não fique satisfeito com o programa, você não precisará pagar um centavo por isso. Isso quer dizer, na verdade, que essa deveria ser a decisão mais fácil da sua vida. Mas está nas suas mãos, então não perca tempo, porque o seu problema não espera. Se os seus sintomas não apareceram, poderão aparecer a qualquer momento. Se quer acabar com isso, você terá que tomar uma ação. Apenas a ação poderá salvar a sua saúde e garantir um futuro longo e brilhante. Pense sobre isso. Uma simples ação pode causar a maior mudança que você terá na sua vida. Ela pode fazer com que a sua vida tenha mais prazer, mais liberdade, menos ansiedade e menos dor. E é isso que você merece. Clique no botão abaixo. Preencha o formulário na próxima página. Você está a 3 passos da sua liberdade.